Fala aí, rapaziada, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E mais um vídeo aí falando sobre o Palmeiras. Palmeiras que foi eliminado da Libertadores, né? Mostrou muita força de vontade, um time valente no final da partida contra o Botafogo. Empatou, virou, mas a bola bateu na mão do Gustavo Gomes, aí o gol foi anulado. Mas parabéns aí para a torcida alviverde. E parabéns aí para os jogadores que jogaram com raça os 90 minutos. Antes de soltar mais um vídeo falando do Verdão, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Alviverde, você encontra aqui no nosso canal. Me segue lá também no Instagram, link na descrição do vídeo. Vamos aí para as notícias e daqui a pouco nós estaremos de volta. Jogando bola, hein? Nossa senhora, o ponto é, né, Renato, quando a gente falava sobre o comportamento das equipes para esse jogo, a gente falava sobre um Palmeiras começando, ou na nossa cabeça o que poderia ser, uma pressão do Palmeiras de dominar o jogo e talvez o Botafogo, também muito confortável nesse estilo, conseguir jogar no contra-ataque. Mas não foi isso que a gente viu. A gente viu um Botafogo como a Roberta trouxe, que não foi ali para sentar na vantagem e entregar a bola para o Palmeiras. Não, isso é muito interessante, isso é muito legal, né? Como característica de time, de trabalho do Arthur Jorge, de jogar o jogo, claro, quando você tem que recuar, e foi o que aconteceu. E assim, até mostrou que essa foi a melhor estratégia mesmo. Quando o Botafogo se acuou, foi quando a coisa começou a desandar de uma maneira geral, né? Porque não é característica dessa equipe. Essa equipe, ela não é uma equipe de ficar com posses longas, de ficar com toque aqui e ali, não, mas é um time muito agressivo, é um time que pressiona alto, que gosta de fazer isso. Mas é isso, né? Perdão, só sobre esse momento. Sem Luiz Henrique já no segundo tempo, isso faz a diferença para o Botafogo, né? Sim, você percebe que... Mas o Botafogo, eu tenho falado muito isso também. O Botafogo vem de anos com muita dificuldade, torcida muito maltratada. Acho que até por isso fica até mais emblemático, assim. Eu escuto muito de botafoguenses assim, pô, cara, faz muito tempo que a gente não tem um time forte a ponto de olhar para títulos mesmo. Tudo... E eu acho que esse é o sentimento. Por mais que a gente fale de um clube que vem de anos de dificuldade, muita gente fica assim, o coitado do Botafogo. O que o Botafogo investiu nessa temporada, o elenco que ele está montando já algumas temporadas, é para noites como essa, cara. 323 milhões com o Botafogo. É a temporada que o Botafogo mais mais E noites como investiu. essa, elas podem ir para um lado e para o outro, e a gente tem que entender isso também. O futebol é assim, cara. Mas são noites para você pegar a bola e jogar. Para você não se acuar contra o Palmeiras, é para você bater de frente mesmo. E foi isso que o Botafogo fez. O Botafogo, quando sai o Luiz Henrique, o Matheus Martins tem jogado muita bola desde que chegou. O Tietchan já entrou muito bem lá no Newton Santos, até como lateral, se não me engano, ele entra uma parte do jogo. Então, tem muita... O Danilo Barbosa é um jogador que já foi titular dessa equipe também. Então, assim, o Botafogo, se olha para o banco, você consegue manter a rotação do time, porque é um elenco muito forte e a gente tem que cobrar o Botafogo em cima disso. Eu falo que ser campeão... Eu não acho que obrigação de ser campeão não existe no futebol. Eu acho que tem times que trabalham para quê? Para ter obrigação de brigar nas cabeças. De estar ali, tete a tete com os mais fortes. E é o caso do Botafogo. Acho que é totalmente natural que o time chegue tão forte nessa temporada. Ô Roberta, você tem informações também sobre o Luiz Henrique e do Cuiabano também, já que eles deram um gancho dos Então, hoje folga geral no Botafogo, inclusive no departamento médico. Amanhã já trabalha, né? Domingo tem jogo, tem Bahia, então amanhã o time se reapresenta, mas hoje folga geral, inclusive para o departamento médico. O Cuiabano ontem, ele saiu sentindo muito ali o cotovelo, ele passou bem na minha frente e dava para ver até o rosto dele pela dor, mas ainda vai ser avaliado. E o problema é que o Marçal também está fora, tá no departamento médico com dores musculares, e aí só tem o Hugo agora para a posição. E o Luiz Henrique, logo no jogo eu apurei que ele estava com dores intensas nas pernas, então o Arthur Jorge optou pela saída, e inclusive o Luiz Henrique está na pré-lista, né, do Dorival para os jogos das eliminatórias da Copa do Mundo, e o Arthur Jorge até fala sobre isso, que por ele, né, por conta do sonho da seleção, e aí o Luiz Henrique acaba saindo, mas ainda não tem novidades sobre dele, isso. De fato, é muito legal, né? Sim. Do Arthur Jorge falando do Luiz Henrique. Ele reconhecendo que é o sonho do jogador e falando, não, vamos lá. E ele tem ali uma peça também, que entra o Matheus Martins. No segundo tempo, o Matheus Martins até dá o passe pro gol, o Savarino invade a área e acaba dando tudo certo, né? Apesar de tudo. No fim da história deu tudo certo. Foi um final feliz pro Botafogo e o Palmeiras também mereceu os aplausos, porque
foi épico de novo. Acho que a gente pode usar essa palavra, aquela reta final. Fazendo gol de novo, hein? Tem gente que não gosta. Ô Beto, só me passa a sequência também do Botafogo, porque agora também é isso. Você só não tá na Copa do Brasil, né? Mas segue no Brasileirão na liderança e ainda com a Libertadores em mente. É isso, e o Botafogo brigando pelas 2 competições, líder do Campeonato Brasileiro, melhor ataque do Campeonato Brasileiro e quer esse título também. A gente sabe que é difícil, né? Tem a Libertadores, que o torcedor quer demais, e o Arthur Jorge também quer demais o Campeonato Brasileiro. E, claro, a Libertadores é um sonho de todos os lados. Dentro de campo, os jogadores mais com a cabeça ali no lugar, né? Porque é preciso, e o torcedor sonhando. Então tem esse jogo contra o Bahia. O Botafogo que não venceu o Bahia ainda, né? No primeiro turno do Campeonato Brasileiro, perde para o Bahia. E também é eliminado na Copa do Brasil e volta a jogar agora em Salvador essa partida sem algumas peças, mas o Arthur Jorge já vem mostrando aí que quando perde algumas peças, dá tudo certo, né? Pelo menos vem dando. Perdeu o Júnior Santos, perdeu o Eduardo e tem funcionário. Então é isso, Botafogo no topo do Campeonato Brasileiro. Vivendo um sonho. E agora uma quinta-feira de paz. Sim. Como muita gente assim, né? Peraí, essa quinta-feira. Talvez ainda meio aéreo. Acho que vários psicólogos hoje estão com agenda lotada, os botafoguenses tentando entender o que aconteceu. Mas deu tudo certo pro lado do Botafogo. Beta, obrigada, é sempre um prazer. Obrigada. Apareça também no Sport Center da manhã, do meu fuso horário. Eu vim hoje de manhã, aí você veio pra tarde. Não, mas aí é um segundo convite, tá bom? Sim, pode deixar. Obrigada, Mari. Beijo pra você. Pra gente fechar essa conta, então, de Palmeiras e Botafogo, eu também chamo o Vinícius Nicoletti, com o lado alviverde dessa história. Tudo bem, Nicoletti? Oi, Mari, um beijo pra você, um abraço a todos que acompanham o Sport Center. Dia seguinte da eliminação dramática do Palmeiras na Libertadores, o clima aqui na Academia de Futebol foi de ressaca. Os jogadores deixaram o CT e não esconderam a decepção, a tristeza pela eliminação precoce. Nos últimos 4 anos, o Palmeiras conquistou 2 títulos e chegou pelo menos até as semifinais. Por outro lado, ficou a sensação entre os jogadores e a comissão técnica que o Palmeiras sai fortalecido dessa eliminação. Mostrou o espírito de luta até o final, um espírito que marcou essa equipe, caiu brigando, e isso dá um alento para a sequência do Campeonato Brasileiro. Para efeito de comparação, ano passado, quando o Palmeiras foi eliminado da Libertadores na semifinal para o Boca, faltavam 13 rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras estava 8 pontos atrás do Botafogo. Agora faltam 15 rodadas e a equipe alviverde está 5 pontos novamente atrás do Botafogo, que é o líder. Mas fica aí esse alento que o Palmeiras pode ter força para buscar o tricampeonato brasileiro, que seria um título inédito. Nesse dia seguinte, a diretoria do Palmeiras também reforçou a segurança aqui na Academia de Futebol para evitar qualquer contratempo com os torcedores ou até uma possível invasão, como aconteceu após o jogo contra o Flamengo pela Copa do Brasil. Mas o clima por aqui de muita tranquilidade, só mesmo a tristeza e a ressaca pela eliminação. Fica então essa expectativa se o Palmeiras terá forças para se recuperar novamente no Campeonato Brasileiro, é o que a gente vai acompanhar. É isso aí, Mari, eu volto com você. A gente sabia que esse mês de agosto ia ser um mês muito intenso por conta dos jogos e dos jogos difíceis que a gente ia ter. A gente, em 2 sorteios, pegou 2 grandes equipes, né? Acredito que junto com a gente são as melhores equipes do Brasil. E foram ali 4 jogos que a gente lutou, que a gente deu o nosso máximo, entregamos tudo mesmo. É uma pena ter saído em 2 competições que a gente queria ganhar, como todas as outras que a gente entra. Antes de mais nada, eu acho que nós, jogadores, comissão, a gente fica acima de todos muito mais chateado, porque a gente está no dia a dia, a gente trabalha, a gente sabe realmente tudo que a gente passa para ganhar esses jogos, esses campeonatos. Mas a gente tem mais um campeonato ainda, que é o Campeonato Brasileiro. A gente sabe também da importância e o peso que esse campeonato tem aqui no Brasil. E a gente tem que fazer de tudo para conquistar, assim como o ano passado, né? Porque a gente sabe a importância e a grandeza que é conseguir o tricampeonato do Campeonato Brasileiro. E complicada pela frente também pelo Campeonato Brasileiro, é o líder com 46 pontos ganhos, 1 a mais do que o Fortaleza, que tem um jogo a menos. E aí os próximos jogos do Botafogo: Bahia fora de casa no domingo, depois tem o Fortaleza em casa, um duelo
né, valendo a liderança do Campeonato Brasileiro, e depois o Corinthians no dia 15. Lembrando que o Botafogo enfrenta o vencedor de São Paulo ou Nacional, que decidem a vaga nas quartas de final. Bastante felizes os torcedores do Botafogo por terem conseguido essa vaga. O técnico Arthur Jorge criticou um pouco a questão dos minutos finais, quando o Botafogo cedeu os 2 gols para o Palmeiras, mas muito aliviado por ter conquistado essa vaga, né, para quartas de final da Libertadores. Já o Palmeiras conseguiu uma marca negativa. Foi a primeira vez que o técnico Abel Ferreira foi eliminado na Libertadores antes das semifinais. Ganhou as 2 primeiras edições que disputou, 2020 e 2021, e nas 2 últimas havia sido eliminado nas semifinais. Essa é a primeira vez que ele é eliminado nas oitavas de final. A Leila prometeu que o Palmeiras vai brigar forte pelo Campeonato Brasileiro, em busca do tricampeonato. Ontem, inclusive, ela recebeu de presente uma camisa do Botafogo, tratou de minimizar um pouco essa questão da rivalidade com o John Textor, e a gente vai ouvir o que a presidente do Palmeiras falou. Eu acho que a presidente não precisa falar, porque normalmente quando se ganha nunca é a presidente, não é? É o técnico, é o elenco, e quando perde é a presidente. Então, quando perde, eu gosto de vir aqui e dar uma satisfação para vocês, sabe? Mas primeiramente eu gostaria de começar conversando com vocês, dando parabéns para o Botafogo, não é? E também dizer que nós lutamos bravamente. Nós hoje fomos eliminados por um detalhe. Sabe, eu costumo dizer que eu nem comemoro mais gols do Palmeiras, que a maioria dos gols do Palmeiras todos vão pro VAR e é aquele estresse e eu nem comemoro mais, sabe? Então nós lutamos bravamente. É difícil você, depois de ter levado 2 gols, não é? Conseguir o empate, ainda conseguiu o 3º gol. Não conseguimos, e a gente tem que se conscientizar que o trabalho continua sendo feito de uma forma muito profissional, com muito esforço. Vamos continuar nessa mesma linha e vamos lutar pelo tricampeonato brasileiro. O Palmeiras, que agora só tem um Campeonato Brasileiro até o final da temporada, passa por um ano de reformulação. Trouxe 8 jogadores nesse ano, gastou mais de 190 milhões de reais. E a gente vê essa questão da reformulação do elenco como uma das prioridades do Palmeiras para a continuidade do trabalho do Abel Ferreira à frente do Verdão. Lembrando que o Palmeiras é o 3º colocado do Campeonato Brasileiro, 41 pontos, 5 a menos do que o Botafogo, que é o líder, e tem uma sequência também de jogos pelo Campeonato Brasileiro contra o Cuiabá em Campinas, depois Atlético Paranaense fora de casa, e depois recebe o Criciúma, o Verdão, que é o atual bicampeão do Campeonato Brasileiro, Abel. Legal, muito obrigado, Vladimir Bianchini, ao vivo, trazendo informações do Botafogo e do Palmeiras. Acho muito legal, acho certo que um dirigente, ou que a dirigente, a presidente, venha falar depois de um tropeço, depois de uma eliminação. Só não concordo quando ela diz que, ou insinua que só o Palmeiras tem gols anulados pelo VAR, como se tivesse sido prejudicado. Não foi. Não pode fazer gol com a mão. A gente brinca aqui, mas o Gustavo Gomes não joga vôlei, ajeitou a bola com a mão, o gol foi bem anulado, e ela tem razão quando ela diz, aí na minha opinião, que é difícil comemorar gol hoje. Aí eu concordo, que todo gol os caras ficam procurando um monte de coisa. No de ontem não foi o caso, tinha que ser anulado porque o Gustavo Gomes ajeitou com a mão. Todos os times têm gol anulado pelo VAR, não é só o Palmeiras, e o de ontem foi muito bem anulado. Alguém discorda? Não, se tem uma coisa que não dá para reclamar de ontem é a arbitragem, Abel. Não dá e mesmo. ontem não tem nada que fale assim, não, a arbitragem... Talvez o Botafogo pudesse reclamar, porque o Richard Rios fez uma falta ali, poderia ter levado o segundo amarelo ali, não podia? Brilha discorda. Não, mas o jogo estava pegado e o árbitro, nesse aspecto, até por ser um jogo de Libertadores, muito bem o jogo. Só vai expulsar também se for algo ali muito grave. Mas não é para expulsar, era cartão amarelo. Não, era o segundo. Não, mas era o segundo. Mas mesmo assim, só vai resultar num cartão vermelho uma entrada que seja ali muito flagrante, que não seja passível de outra interpretação. Ali estava 2-0 para o Botafogo já? Eu não lembro quanto estava, mas era ele estava puxando um contra-ataque e o Richard Rios faz a falta por trás. E é isso. Se ele tivesse dado o cartão... Estava 0-0. Se ele tivesse dado o cartão, ok, ninguém ia reclamar, mas por ser um jogo de Libertadores, a gente saber como esse tipo de jogo deixam mais levado. O jogo correr, não, e assim, foi uma falta no ataque promissão, mas ainda no campo de defesa do Botafogo. Foi, acho que foi até a justificativa bem no início do contra-ataque, assim. Eu não daria o amarelo naquele lance, por exemplo. Acho que o Abel percebeu até o perigo, porque logo depois ele tirou o Richard Rios. E foi até a justificativa do Facundo ali, né? Na hora que os jogadores vão questionar do Botafogo, ele mostra a área ali em que aconteceu.
fala da questão da projeção, mas não tem o que reclamar. A arbitragem ontem foi muito correta. O árbitro ontem levou o jogo num critério em que ele deu para os dois lados a mesma coisa. Faltas que ele não dava, questiona-se falta. Libertadores não é que nem aqui, que encostou é falta. Respirou do lado do cara é falta. Lá é diferente, lá é uma pegada mais, deixa o jogo correr. E o jogo correu bastante. Deveria ser adotado aqui também, né? Os nossos jogos. Porque qualquer coisinha falta aqui. Mas também quando o árbitro tenta, aí todo mundo começa a cair de pau nele. Lembra quando o Voaden surgiu? O Voaden surgiu assim. E todo mundo começou a descer o pau nele. Foi doutrinado novamente para a realidade do futebol brasileiro. E ontem o Arthur Jorge também tirou o Gregory, que tinha cartão, também pensando nisso, para não perder um jogador, e naturalmente o Botafogo se enfraqueceu. O Gregory tem muito mais pegada ali que o Tietê, que os jogadores que o Arthur Jorge acabou escolhendo para o segundo tempo. E aí tem muito também, para mim, uma mexida que é elementar para o jogo, é a entrada do Matheus Martins no lugar do Luiz Henrique, e isso no intervalo. No intervalo, e até pela forma como o jogo se desenhou, o Palmeiras termina melhor o primeiro tempo, o Arthur Jorge poderia ali, se não foi conservador de saída com o time titular, ele poderia ter pensado numa substituição um pouco mais prudente. Não, ele vai com o Matheus Martins. Então é muito de um técnico que também confia muito no que está fazendo, que acredita que essa forma de jogar do Botafogo é a ideal em todos os cenários. Naturalmente que com um ajuste aqui, outro ali, se adaptando ao adversário, mas eu vejo que são pequenas atitudes que mostram também a ambição de um técnico. E para mim o Arthur Jorge chegou realmente com uma ambição muito parecida com a do Abel Ferreira no Palmeiras, de chegar e de forma muito imediata impactar os jogadores e mostrar para esse time que há potencial para brigar por coisas grandes, e é o que o Botafogo está fazendo. O Botafogo hoje, como líder do Brasileiro e nas quartas de final da Libertadores, não dá para ficar preso àquela ideia de trauma do ano passado. Para mim, hoje é um novo momento do Botafogo, e nesse novo momento dá para a gente imaginar o Botafogo saindo com pelo menos um título grande nessa temporada para confirmar o projeto que vem sendo feito nos últimos anos. Eu queria perguntar para vocês sobre o Lázaro, que, pelo menos pelo que a gente tem observado, é um jogador que o Abel Ferreira aposta muito, tem dado muitas oportunidades, mas que até agora, na minha visão, não mostrou o porquê de toda essa aposta. Tem potencial para melhorar, para apresentar? O que vocês viram até agora do Lázaro, que tem tido muitas oportunidades, repito, com o professor Abel? Diga, Breno. Não, é curioso, Abel, porque o Lázaro é um jogador talentoso, jogador que surgiu bem no Flamengo, passa pelo futebol espanhol, pelo Almeria, naturalmente por ser jovem tem dificuldade de adaptação, embora até tenha tido algumas oportunidades por lá, poucas é verdade, mas jogou. Volta para o Brasil, para o Palmeiras, num time que oferece essa capacidade do jogador voltar para um cenário competitivo, mas entrega pouco até aqui. É um jogador que ainda está com dificuldade de se adaptar à ideia do Abel, que a gente falou do Caio Paulista, que foi outro cara também que chegou, não deu o resultado imediato, mas agora com a lesão do Piquerez, parece ter tomado lugar ali. Ontem foi um destaque de novo. Então pode acontecer com o Lázaro o que está acontecendo com o Caio Paulista. O jogador que chega até entender a filosofia do treinador, até entender a nova função, porque com o Abel todos os jogadores acabam executando funções diferentes, são testados em situações novas na carreira. Então pode ser que o Lázaro, por ser jovem, ainda tenha essa margem de evolução. Mas até aqui, de fato, não fez para justificar tantas oportunidades. É um jogador que entra ali, o jogo pegando fogo, ele entra morno. E se a gente comparar, o Lázaro teve muito mais oportunidades que o Breno Lopes e entregou menos. O Breno Lopes era um reserva muito questionado pela torcida, que o Abel até em determinado momento no ano passado reconheceu que estava devendo oportunidades. A gente fala muito do Endrick, mas o Breno Lopes foi importante naquela caminhada final do Palmeiras para ganhar o Brasileiro do ano passado. Muito importante. E é isso, como um reserva que entrava pontualmente, mas participava, era ativo no jogo. Está faltando isso para o Lázaro. Não ser necessariamente decisivo, mas participar mais.
E quando entra, o Rony, por exemplo... Ser necessariamente decisivo, então, sim. O cara é jogador do Palmeiras, gente. Mas o ponto é que ser decisivo é algo que, pô, se o cara dá assistência, ele depende do companheiro para concluir. Quem é decisivo hoje no Palmeiras? Decisivo nessa temporada? Estevão, Flaco Lopes, alguns jogos. Sim. Falei 2 aí. O Flaco está entregando a dele. Por mais que tenha perdido um gol ontem, é verdade, no primeiro tempo, mas quando a bola chega ali, ele disputa, ele tem presença de área, está fazendo gols, mas no caso do Lázaro, realmente, para mim, o que deve mais é principalmente nessa atitude de um jogador que, como ele, joga na frente, que precisa participar, precisa estar mais presente no jogo, e algo que o Breno Lopes, pelo menos com as limitações que tinha, apresentava, tentava. O Rony, por exemplo. Está jogando bem no Fortaleza, hein? O Breno Lopes. Sim, está bem. Como atacante pelo lado esquerdo. Sim. E o Rony ele é muito decisivo em Libertadores. É um jogador que entra muito bem nesse cenário de Libertadores. Da equipe, na Libertadores. É artilheiro da equipe. E olha, mesmo antes do Abel, com o Luxemburgo, o Rony já fazia... o Rony mal no Palmeiras, todo mundo cornetava. Em Libertadores ele é aberto. Teve um jogo lá contra o Bolívar em La Paz, que o Palmeiras até perde, mas o Palmeiras não perde, aliás. E o Rony vai muito bem naquele jogo. O Rony deu passe pro Breno Lopes fazer o gol contra o Santos na final. E o Rony é um jogador que... Passe não, lançamento. Sim. E o Rony é um jogador que chama o jogo, um jogador que aparece. Ele pode pecar por alguma limitação técnica, mas nunca por omissão. Exato, ainda mais num cenário desse. Eu entendo eventualmente entrar com o Lázaro, mas quando você começar a precisar, acho que, respondendo aqui embaixo, aqui, ó, eu acho que sim. Eu acho que faria sentido. O Rony é um cara que tem uma leitura de... Por exemplo, o gol que ele faz é um gol de uma leitura de espaço que ele tem. Ele vê que tem um corredor na frente dele, o Matheus Martins, que é o jogador do Botafogo que está mais perto dele, que acaba não acompanhando, e ele vê um corredor ali, ele vê, olha, a bola pode... Se a bola escapar ali do bololô do meio da área, ela vai escapar para mim. E ele vai atacar esse espaço, ele tem essa leitura boa. E ele faz vários gols assim, vários gols de perceber um espaço aparecendo ali, ó. O Rony já jogou... O Matheus Martins ali, ó, na linha da grande área ali, parado, né? O Rony... Era um jogador que poderia estar cobrindo ali, não. E o Rony teve essa leitura. Ele falou, vou atacar o espaço e vou. Você sabe que muitos, mas muitos, talvez uma maioria de palmeirenses, sempre pedem a saída do Rony do time. Ficaram felizes ontem? O Rony já jogou pelo lado de campo, né? Eu lembro de uma época em que o Palmeiras tinha Luiz Adriano, Rony e Dudu. E eles invertiam o tempo todo o lado. Ontem, Felipe Anderson pelo lado esquerdo já mostrou que não joga, não consegue render. O Rony pelo lado, o Flaco Lopes espetado, o Estevão do outro lado. Você gera velocidade, segura os laterais, a intensidade do Botafogo. Poderia ter sido uma opção. Daria certo? Não sei. Mas como mas é uma opção. Eu fiquei em dúvida. Porque realmente o Felipe Anderson apagadíssimo. Até agora não apresentou o que se espera dele. Ontem tocou pouco na bola, mas eu fico em dúvida pensando e lembrando do jogo. Também se o Palmeiras não quis jogar só pelo lado direito no primeiro tempo. Forçou, e não procurou jogar pelo outro lado. Era Richard Rios, não era? Mas é porque estava muito bem o Rios e o Estevão, e o Veiga e o Felipe Anderson apagados. São dois jogadores que não têm essa característica da intensidade, da velocidade, e que o jogo ontem pedia. Isso estava muito mais com o Rios, que também tem a questão do futsal, de jogar ali, de quebrar a linha, de tirar a linha de marcação com drible curto. E ontem o Marcos Rocha apoiou mais também. Marcos Rocha chegando, forçando ali o lado esquerdo. Mas também foi, né? Sim. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí sobre o Palmeiras que vai focar todas as atenções agora no Campeonato Brasileiro deste final de semana, já tem partida. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.